né? Na Não tem lógica. propriedade dele. Não tem lógica. Na propriedade dele, é o que mata. Aí, doutor, elas também abriram agora, foi no meio do ano passado, um pedido de anulação do uso capião do meu pai. Uma querela nulitatis, né? Sabe, gente, tem de tudo. Tem juíza totalmente desatualizado, tem juíza que não vai no fórum, fica em casa, tem comércio, dá aula em cursinho, né? Vixe, o que tem de juiz picareta, né? Tem muita gente boa, decente, honesta, mas tem juíza que faz isso, não lê, né? Então, às vezes, esse caso, a assessora não leu direito, o próprio juiz para julgar rápido, ou acontece muito no Brasil, não sei se é o caso, a gente não tem prova disso, mas tem muita corrupção, tem interesse na causa. Às vezes um contato bobo, amigo do amigo, você não me falou que é amiga de uma juíza? Às vezes a juíza honesta não se mete, né? Eu dou aula com muitos juízes no Brasil todo, embargadores, ministros, mas quando eles assumem uma ação minha, ninguém se mete, a gente não vou ligar para ele ou ele manda mensagem, peguei mais uma ação sua. A gente trabalha em cima da ética, mas vai saber, né? Não é todo mundo que é assim. Eu acho que a advogada delas falou com a juíza. Eu acho que, não assim de forma, não é nem que seja amizade, mas ela foi ao pé do ouvido da juíza e falou o lado dela, porque a narrativa do outro lado, para quem não conhece a história, se penaliza, porque o que ela diz? Ela alega que meu pai ficou com a água da propriedade toda para ele, não é verdade, o lado dela tá ali o rio, correndo água do lado dela. Ela falou que os animais dela estavam morrendo de fome e de sede, entende? Então, quando a advogada chega com uma história dessa para a juíza, né? A juíza vai ficar penalizada. Pode ser. Às vezes a pessoa tem o poder da oratória, né? É o que você falou. Olha, é uma família muito estranha, maldosa, eles maltratam os animais, eles não dão água, sabe? Sei lá, contou uma história dessa, entrou na mente da juíza, vai saber, gente. Agora, o que vocês têm que fazer? Eu usei má fé, certo? O que vocês têm que fazer de forma urgente? Vocês têm que fazer o agravo, bem feito. Inclusive, esse agravo, o ideal é abrir um tópico do pré-questionamento. O que é pré-questionamento? Tem que falar que o direito de propriedade é um direito absoluto, é um direito protegido pela Constituição Federal. Que qualquer afronta ao direito de propriedade é uma afronta à Constituição Federal, é uma afronta ao Código Civil. Ou seja, vocês já vão pré-questionar nesse agravo de instrumento, nesse recurso, para efeitos de recurso especial extraordinário. Tem que fazer isso, gente. O que é isso? Que absurdo é esse? E aí nisso, depois que fizer o agravo, deixar ele prontinho, pode até protocolar ele antes, tem jurisprudência que permite protocolar antes, aí vai na juíza e fala, olha, excelência, eu quero a reconsideração, foi feito até o agravo, mas eu quero a reconsideração, porque é um erro grave, né? Nós estamos falando de uma situação onde foi feito o uso capião e se tornou proprietário. Ou seja, o cartório teria que abrir uma matrícula nova. O cartório aplicou o princípio da conservação das matrículas, não foi aberta a matrícula nova, mas não tem sentido. Como que vai pagar aluguel, né? Onde ele é proprietário de 100%? Isso não existe, isso é um erro grave, irreparável, né? Então, doutor, o argumento aí seria exclusivamente a questão da propriedade. Exclusivamente. A matrícula já é o argumento geral. Exatamente, não tem que entrar... Não tem negócio lá, ela usou, sabe o quê? As datas dos documentos de compra e venda do meu pai. Ela disse, olha, pelas datas o seu endereço era outro, porque na época que ele comprou ele morava em Fortaleza. Olha, pelas datas dos documentos de compra e venda, o seu Francisco não morava na propriedade, então não tinha posse nesse período. Porque não tem lógica. Na verdade, esse caso não se discute mais posse, não se discute mais propriedade. Tá tudo errado aí, hein, gente? A coisa tá feia, hein? O juiz é muito ruim, muito fraca, né? Primeiro que o advogado é ruim, entrou com a ação errada. É verdade. O advogado do outro lado, gente, ele entrou com a ação errada. Se ele fosse fazer a ação certa, era a ação declaratória de nulidade com reintegração de posse. Ele entrou com a ação errada, ele entrou com uma reintegração, então já entrou com a ação errada. Só que eles deram sorte, que a juíza ou é ruim ou é pior que eles, né? Ainda deu corda, né? Esse caso de vocês não se discute mais a posse da propriedade. Súmula 487. Numa discussão de posse prevalece o domínio. É uma súmula do Supremo, inclusive. Poxa, a nossa alta corte, a babaita de uma súmula. Então o caso de vocês não tá tudo errado, hein? Tem que tomar cuidado porque depois que aconteceu a fatalidade, né? Mas o recurso tem que ser feito. A gente achava esse processo realmente tão sem cabimento, que a gente estava aqui tranquilo, doutor, tranquilo, sem nem se preocupar
isso. Eu imagino. Assim, não, qualquer pessoa normal, né? Que tenha um pouquinho de conhecimento, né? Quando chegou essa liminar quinta-feira, que nós lemos, nós ficamos assim, muito nervosos, sem acreditar, meu Deus, vamos perder mesmo isso aí, né? Vamos perder essa não, mas não pode deixar isso acontecer, não. Esse é o tipo de caso, gente, que vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que fazer rapidamente a reconsideração, despachar com a juíza. Não vai ser arrogante, não vai ser mal educado, não é isso que eu estou falando, não. Mas tem que ser firme, tem que ser alguém firme. Falar, excelência, com todo respeito, isso aconteceu um erro grave aqui. Não é erro, não é erro, excelência. Com todo respeito, como que vai pedir a reintegração de posse numa situação que o meu cliente ele é proprietário? O outro lado está no limbo possessório. O que é limbo possessório? Eles não têm a propriedade e não têm também a posse. A súmula 487 diz isso. A juíza, se cair a ficha dela, se não foi ela que fez, foi o assessora, ela fez com má vontade, ela vai voltar atrás, porque é um erro grave. Se não voltar atrás porque tem questão de ego, tem juiz que acha que é Deus, né? E aí, se acontecer isso, ou corrupção no meio, contato, né? Aí o agravo já vai estar correndo, e eu acredito que o agravo bem feito, vocês vão levar. Vocês vão levar, mas é um agravo que tem que ser bem feito e levar para o lado da propriedade, que é o lado real, né? Com muita naturalidade. Nada discutir herança, isso não interessa para nós. O seu pai foi muito inteligente na época, aí sim foi bem orientado. Quando é mau profissional a gente tem que falar, mas quando é bom profissional a gente tem que elogiar, porque foi feito uso capião. Ou seja, não ficou quebrando a cabeça no inventário, foi feito uso capião e ganhou. Você vê como a minha tese estava certa. Tanto é que fez os capião e ganhou, resolveu. Então não pode levar para o lado de inventário. Quem levar para o lado de inventário? Não tem lógica. Você vai discutir uma coisa morta, entendeu? Então é isso aí o caminho, né, doutor? Esse é o caminho, gente. Aí no processo que eles abriram uma tutela, né? Para não valer aquela questão do tempo, né? Que 2 anos para eles... Teria 2 anos para eles questionarem o prazo, né? Mas passou dos 2 anos, então eles entraram com essa querela aí. Porque a querela vocês vão não fazer? Tem a questão do tempo, né? Na verdade, essa ação ela não tem prescrição, é uma ação de nulidade. A ação de nulidade não tem prescrição. Tem a anulatória, que tem prescrição 4 anos. E tem a ação de nulidade, que não tem prescrição. Eu não sei se fizeram a ação certa. Porque você vai me desculpar, quem entra com uma ação horrível dessa de reintegração de posse, capaz de ler a petição e tá lá, anulatória. Você sabe me dizer se é anulatória ou nulidade? É assim, a tutela tutela provisória, É uma declaração. Querela nulidade. Eu mandei pro senhor aí, ele tá aí. Ela explica lá que não tem a questão da caducidade do tempo. Essa ação. Deixa eu achar que o senhor mandou aqui para mim, deixa eu ver aqui, quer ver? Porque não é difícil eles terem feito a ação errada não, né? Não é difícil não, quer ver? Vamos ver. Tomara, quer ver? Vamos ver se a gente vai comemorar aqui, vamos ver. Ó, gente, eu vou ser sincero. Fizeram a ação certa. Ação declaratória de nulidade. Então fizeram a ação certa. A ação certa não quer dizer que eles vão ganhar. Vocês vão apresentar a defesa a hora que vocês forem citados, né? Eu não sei, vocês não foram citados. Já foi? Legal. A defesa, gente, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que bater no sentido que nunca houve simulação. Nunca houve simulação e é importante também mencionar que não houve simulação no negócio, o negócio foi feito totalmente de boa fé, mas é importante mencionar que a propriedade foi regularizada também de forma originária, ou seja, vocês vão usar a tese do quê? A tese da forma originária. Vocês vão usar a mesma tese que vocês vão usar no agravo, vocês vão usar para se defender dessa ação declaratória de nulidade. Entendeu? Forma originária. Vocês vão, a contestação, a defesa, vocês vão fazer a defesa no sentido de bater no quê? Vocês vão bater que a situação não houve simulação, foi de boa fé, e é importante mencionar que foi retificado o documento, corrigido, com base numa forma originária que é o uso capião. O argumento deles, doutor, é uma questão de que não houve uma citação dos herdeiros por parte do cartório. Não houve citação dos herdeiros, né, de forma oficial. Realmente não houve
essa citação e eu questionei a tabeliã e ela disse que os documentos de compra e venda que meu pai tinha no nome dos 7 irmãos serviram para ela de testemunho de que essas pessoas estavam cientes ou favoráveis, né, a essa regularização. Aí entra a questão, e em relação aos outros que não venderam, né, os outros 4? Você vê, gente, a juíza foi muito mal. A gente não sabe se foi mal porque é ruim, se foi mal porque foi o assessor que julgou, que não leu direito, ou tem corrupção, ou tem contato no meio. Eles foram muito mal, eles entraram com a ação errada, que acabou dando certo, né? Você vê, deu um tiro pra cima e pegou onde tinha que pegar. Essa situação que eu contei agora da citação, doutor, já é em outro processo. Tá. O declaratório de nulidade, que foi o argumento que eles usaram para pedir, né, essa anulação, que é a ausência de citação, que eles dizem que é um efeito insanável, né? A nulidade, a ação está errada. Eles deveriam ter feito o quê? A ação declaratória de nulidade com reintegração de posse ou indenização. Essa é a ação que eles deveriam fazer. Eles fizeram a ação erradíssima, reintegração de posse. A defesa também, gente, talvez, não sei, não tive acesso à defesa. Mas a defesa, se tivesse falado isso, não se discute mais nem a posse nem a propriedade. Por quê? Porque foi feito uso capião. Se a defesa não entrou nesse lado, eu não li a defesa também foi equivocada, porque a defesa tinha que ter batido nisso, né? Se a defesa foi uma defesa genérica, não, a posse é do meu cliente, tá errado, né? A defesa foi mal feita também. Isso não justifica o erro da juíza, não justifica, mas uma defesa bem feita talvez teria alertado ela sobre a situação, né? A juíza, ou a assessora. Agora o que vocês têm que fazer, gente? Ocorreu um erro grave. Agora vocês não podem errar de novo, né? De usar uma tese fraca. Vocês têm que usar o que é real, o que é notório, o que você me falou. Bateu o quê? Olha, a propriedade foi adquirida de forma originária, o uso capião não se discute lá atrás, é um novo livro, uma nova história. Não sei o que vocês estão falando aí, vocês estão falando, mas aqui é originário. É nisso que tem que se apegar. A tese que vocês vão usar é a súmula 487 do Supremo. A 487 é uma súmula que diz o quê? Numa discussão de posse prevalece o domínio. E aí vocês vão usar o quê para se defender? A súmula 487 e a tese do limbo possessório. O que é o limbo possessório? Eles não têm a posse há muitos anos e não têm a propriedade, porque vocês ganharam os capião. Então tem que fazer o quê? Despachar com a juíza, fazer uma petição de consideração bem feita, não copia e cola na internet, e no prazo fazer o agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento não é qualquer agravo de instrumento, também não pode ser um copia e cola genérico. Tem que ser um agravo de instrumento com pré-questionamento. O que é isso? Pré-questionamento já falando, eu vou levar essa questão para 3º grau. Porque se acontecer uma fatalidade, vocês conseguem, em recurso especial, resolver o problema, né, gente? E na contestação, aí vem a contestação da ação de nulidade. A ação está correta dessa vez. Só que nessa ação também precisa saber se defender. Quais são as teses que vocês têm que usar nessa defesa? Vocês têm que alegar o quê? Que eles estão no limbo possessório, que ele não tem posse nem propriedade, a forma originária de novo, bater nessa tecla e falar que nada foi feito através de simulação no passado. Então não dá para ensejar uma nulidade. Essa é a linha que vocês têm que defender. Você vê que eles erraram primeiro, agora fizeram a ação certa, mas tem que defender da forma coerente, né? Para tudo dar certo, vocês não terem prejuízo, né? E quanto a essa questão no processo, né, do uso capião, que não houve a citação dos herdeiros, precisava ter essa citação? Precisava. Na verdade, tem que ter a citação dos herdeiros. Então, essa nulidade, gente, a tese correta, eles talvez não se atentaram a isso. Eu estou com a peça aberta aqui. Eles deveriam bater no quê? Eles deveriam bater falando que o contrato deveria ter sido através de cessão de direitos hereditários, escritura pública. Eles deveriam ter trazido, né, dentro dessa discussão, fortalecer isso. Isso daria uma chance maior deles ganharem a ação. Por outro lado, o que vocês vão ter que fazer? Houve um erro de citação, mas hoje existe a presunção. O que é a presunção? Não foi citado, mas talvez eles sabiam, alguma coisa assim. Tem teses que dá para fugir disso, mas
Se o juiz parar para julgar direitinho... Nós usamos isso pelo fato de que a própria Maristela esteve com a Tabelian conversando. Ela foi lá para impedir a continuação do processo, contando uma falsidade. Aí a Tabelian veio até nós esclarecer esse fato que ela tinha contado. O fato foi esclarecido e o processo seguiu normalmente. Então, essa conversa da própria Tabelian com a Maristela daria, como o senhor falou ali, uma presunção, né? De que ela foi citada. Você viu a importância de fazer uso do campeão judicial nesses casos? A gente quer fazer extrajudicial, às vezes para ganhar tempo, e olha o que dá. Se tivesse feito o judicial, dificilmente tinha passado isso, né? Gasta menos, doutor, fazendo ou não? Gasta menos judicial, gasta mais? Na verdade, gasta igual, na minha opinião. O judicial, às vezes, você gasta menos, porque você vai fazer o quê? Você vai usar documentos antigos. O uso capião extrajudicial, você tem que juntar planta, melhor descritivo, tudo atualizado. No judicial, você já não precisa juntar atualizado, pode ser um documento antigo. Se você não tem dinheiro para pagar o topógrafo, você pede antecipação da perícia. Então, de regra, sai quase a mesma coisa. Dá até, vamos dizer, que gasta um pouco menos no judicial, mas o uso capião... É que o uso capião judicial, nesses casos que o tema é polêmico, contraditório, tem herdeiro meio espertinho do outro lado, é melhor fazer judicial. Por quê? Você consegue ter proteção, você consegue ter uma instrução probatória, né? É melhor, é mais seguro, entendeu? Certo. Gente, se